Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã citando uma frase de Ellen White, do livro A Caminhos do Lar, página 395. Ela diz assim: quando estudamos a palavra de Deus em atitude de oração, os anjos do Senhor se colocam ao nosso redor e os anjos do inimigo se afastam. Obrigada. Logo vemos que os anjos do Senhor, eles nos guardam, eles nos protegem. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esses anjos, o que a palavra do Senhor nos diz sobre eles. Mas antes vamos orar, pois vamos abrir a palavra de Deus. Oremos. Espírito Santo, te rogamos que nos use nesta manhã e permaneça conosco, porque sem a tua ajuda, sem a tua contínua presença, o estudo da tua palavra, a pregação, não será de nenhum proveito. É a nossa oração, a nossa súplica, por teu nome santo, Jesus, oramos. Amém. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esses seres divinos, esses seres celestiais. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 22, verso 9. Apocalipse, capítulo 22, verso 9. Amém? Aqui o apóstolo João está se referindo a um anjo. Ele quis adorar esse anjo. Vamos ler o 22, versículo 9. Então ele me disse, o anjo falou para João, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo falou a João que ele é seu conservo, nosso conservo. Ele está dizendo que ele está para nos servir. Amém? Vamos confirmar lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Amém? A palavra do Senhor diz, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Deus colocou os anjos como seus ministros, não é? Para trabalhar em favor dos que vão herdar a salvação. Vamos conhecer mais desses seres divinos. A palavra anjo, ela significa mensageiro. Mensageiro, tanto no grego como no hebraico, significa mensageiro. E ela também, estrelas, também significa anjos. Lá em Apocalipse 1:20, a palavra do Senhor se refere às 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Vamos ver a origem dos anjos. Tudo o que sabemos pela Bíblia é que eles foram criados por Deus. E todos os anjos eram bons, puros e perfeitos. Todos os anjos, obrigada, foram criados por Deus para fazer o bem, tá?
Mas nós sabemos que houve uma rebelião no céu e que Satanás, ao ser expulso do céu para a terra, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos que se rebelaram também contra Deus. E esses anjos se tornaram demônios, né? Então, agora vamos ver quantos anjos existem. Será que temos esse número na Bíblia? A Bíblia ela não revela o número exato de anjos criados por Deus. Vamos ler lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Amém? Então, vamos ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Milhões e milhões, milhares de milhares. Muitos, muitos que a gente nem pode imaginar. Mas vamos ver o que diz lá no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Amém? Daniel, capítulo 7, versículo 10. Achamos? Então, vamos ler. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui ia haver um julgamento, né? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E haviam milhares e milhares, miríades e miríades. Miríades e miríades significa que o número é incontável. Não tem como a gente contar. Só Deus sabe a quantidade de anjos que ele criou. Imagina se eles são incontáveis. Imagina 1/3 de anjos arrebatados do céu, a quantidade que veio para essa terra para fazer o mal à humanidade, não é? Podemos afirmar que o número de anjos criados no início é o mesmo de hoje. Como assim? Vamos ver o que diz Mateus, o livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 30. Amém? 22, versículo 30. Aqui, Jesus está respondendo aos saduceus, porque eles se referiram a uma mulher que casou com 7 irmãos, e eles queriam saber, na ressurreição, com que marido, com que desses irmãos essa mulher ia ficar casada no céu, né? Quando formos passar os 1000 anos com Jesus. Aí Jesus responde para eles assim: porque na ressurreição nem casam, não se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Logo, se não se casam, não se dão em casamento, não há procriação. Por isso, os anjos é o mesmo número do início que Deus criou. Vamos ver Lucas, capítulo 20, verso 36. Lucas, capítulo 20,
verso 36. Amém? Jesus falou lá em Mateus, que acabamos de ler, que os mortos, após a ressurreição, não se casam e não se dão em casamento. Ele também completou dizendo, em Lucas 20, 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Logo, os anjos não morrem, não é? E nós vamos também ser igual aos anjos, imortais. Amém? Concluímos que os anjos são os mesmos do início da criação, com uma diferença, com menos 1/3 deles que vão morrer, sim. Vão queimar no lago de enxofre, no grande dia, o juízo final. Esses vão, sim. Vamos estudar um pouquinho como são os anjos. Os anjos, eles são seres divinos, celestiais e espirituais. Como seres divinos, significa que eles foram criados por Deus. Celestiais significa que eles habitam no céu, eles vêm do céu. E espirituais significa que eles não possuem corpo. São seres invisíveis que, eventualmente, podem se manifestar de forma visível, como um ser humano. Nós temos várias passagens na Bíblia, né, de homens de Deus que viram o Senhor na sua frente. Lá em Gênesis 18, 2, a gente não vai abrir, porque a gente tem outras passagens, nosso tempo está correndo. Tem a passagem onde Abraão viu o Senhor e 2 anjos. Mas vamos confirmar lá em Juízes, capítulo 6. Juízes, depois de Josué, né? Juízes, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aqui ele estava se referindo a Gideão. Amém? Os anjos, eles podem se mover pelo espaço ou podem ficar parados. Eles não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Segundo Ellen White, todas as vezes que o povo de Deus se reúne, como estamos reunidos nesse culto dessa manhã, que agora os nossos olhos são limitados, não conseguem jamais imaginar o número de anjos que estão aqui ao nosso redor, assistindo esse culto, porque aonde abre-se a palavra de Deus, eles vêm maravilhados, eles nunca se cansam de aprender cada vez mais e mais de Deus. Então, os anjos que estão aqui agora conosco não são os mesmos que estão lá na igreja do Conjunto Maguari. São outros, porque eles são seres limitados. Único ser que é onipotente, onisciente e onipresente é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eles são maiores em poder e força que os homens. Eles recebem esse poder e força de Deus. Vamos ler a palavra de Deus lá em Salmos 103. Salmos 103. Versículo 20 e 21.
Salmos 103, versos 20 e 21. Amém? Vamos ler. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Amém. Como são classificados os anjos? Segundo a palavra de Deus, nós temos os anjos querubins. A Bíblia, ela não dá assim detalhes sobre a aparência dos querubins, mas ela nos relata como lá em Gênesis 3:24, vamos ver lá em Gênesis 3:24. Amém? Vamos ler. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Foi quando Adão e Eva foram expulsos, não é, do jardim do Éden. Deus colocou os querubins como guardiões do jardim do Éden. Vamos ver lá em Ezequiel, capítulo 1, 23. Ezequiel, capítulo 1. Capítulo 1, verso 23. Amém? Aqui, Ezequiel está se referindo aos querubins. Ele diz assim, no 23, por debaixo do firmamento estava estendido as suas asas, a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras duas asas, que cobria o corpo de um lado e de outro. Logo, ele está dizendo que eles tinham 4 asas. Aí mesmo em Ezequiel 1, agora andando para trás um pouquinho, Ezequiel 1, verso 14, nós vamos ver a velocidade com que os anjos se locomovem. Olha o que Ezequiel viu. Os seres vivem. 1,14. Amém? É aí mesmo, Ezequiel 1. Agora é no 14, versículo 14. Os seres viventes zagueavam à semelhança de relâmpagos. Como a velocidade deles é incrível, né? Porque sabemos como é o relâmpago, né? Tanto que a vinda de Jesus ele será como um relâmpago. Agora nós vamos falar dos anjos serafins. Falamos dos querubins, agora vamos... Os querubins, vimos que eles são anjos protetores. Os anjos serafins, eles são anjos adoradores. Vamos ver a palavra de Deus em Isaías. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versos 1, 2 e 3, para que a gente entenda, tá? Amém? Isaías, capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías falando, né? Assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Amém? Agora nós vamos ver o anjo arcanjo. O arcanjo, ele está no singular, porque só aparece um anjo arcanjo na palavra de Deus. O arcanjo, ele é um anjo de ordem superior. Ele é um anjo extremamente poderoso. Possui uma função de liderança sobre os demais anjos. Ele é o líder, ele é o chefe. Apenas Miguel é mencionado na Bíblia, tá? Como arcanjo. Vamos ver lá em Daniel, capítulo 12, se Miguel é Jesus. Daniel, capítulo 12. Versículo 1. Achamos? Então, vamos ler. Olha, o título desse capítulo é O Tempo do Fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quem é esse? Jesus, não é? É ele que vai vir no tempo do fim. É ele que vai resgatar o seu povo. Todo aquele que está inscrito no livro da vida. Amém? Mas também temos em Daniel 10, capítulo 13 e 21, e lá em Apocalipse 12, 7, Jesus aparece como Miguel. Em Apocalipse 12, 7 é quando há a peleja, né, no céu, a guerra entre os anjos do Senhor e Satanás e seus anjos. Aí Miguel vem e acaba com a festa, né? Vamos ver agora o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, em hebraico, Gabriel significa homem de Deus. Ele é tido como anjo da mais alta confiança da corte celestial. O anjo Gabriel é quem anuncia as boas novas. Vamos ler a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 1, verso 13. Lucas, capítulo 1, verso 13. Achamos? Então, vamos ler. Lucas, capítulo 1, verso 13, disse assim: Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Vamos ler agora o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Em seguida, o 19 diz: Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Aí mesmo em Lucas, então, o anjo Gabriel, ele veio anunciar o nascimento de João Batista. Aí mesmo em Lucas 1, agora no versículo 26, vamos ler. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
Agora vamos em frente um pouquinho, versículo 30, 1:30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. O 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Amém? Então, o anjo Gabriel anunciou também a Maria o nascimento de seu filho chamado Jesus. O anjo Gabriel, ele aparece também, para quem quiser conferir em casa, em Daniel, capítulo 8, versículo 16. Ele aparece também em Daniel, no capítulo 9, versículo 21, para anunciar a visão do tempo do fim que Deus está falando para Daniel. Para concluir, como vimos, a Bíblia relata inúmeras funções dos anjos, não é? Mas uma das missões, assim, que eles vão desempenhar, que é a mais esplendorosa, que nós vamos ver, que Deus nos permaneça fiéis e perseverantes na fé, para que a gente possa, nesse dia, todos nós estarmos unidos de pés e assistir essa visão. Está guardada para a segunda volta de Jesus. Qual é essa missão dos anjos? Quem sabe? Isso, né? Eles vão vir buscar, né, pelos 4 cantos do mundo, o povo de Deus, e levar até Jesus nos altos, porque ele vai ficar lá, né? Ele não vai pisar nessa terra contaminada. E essa missão, nós queremos estar lá, né, gente? Assistir, para a honra e glória de Deus, que ele nos ajude, nos abençoe a continuarmos fiéis, a perseverar nos seus caminhos, porque só receberemos a coroa da vida se formos fiéis até o fim. Amém. Oremos. Pai nosso que estás no céu, louvado, adorado, exaltado, honrado e glorificado será para todo sempre o teu santo eterno nome. Te rogamos que nos ajude a nos mantermos fiéis, perseverantes até o fim. Oramos por todas as famílias da terra, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Pai, em tuas mãos entregamos as nossas vidas, pois tu és o nosso Deus. Por teu nome santo, Jesus, oramos e agradecemos. Amém.